Olha, a história de Alagoas, ela é contada por grandes homens. Mas de 2 décadas para cá, elas avançaram, estão avançando. Tanto que hoje, o governo de Alagoas, historicamente, tem um marco temporal. O governo Paulo Dantas, do MDB. São 14 mulheres e 13 homens. Não apenas mulheres, por ser mulher, questão de gênero, mas grandes mulheres. Eu vou dizer o currículo de uma delas aqui. Secretária da Fazenda, cargos importantes da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, que é um estado que está lá complicado. Os últimos governadores se envolveram em confusões e terminaram na cadeia. Mas imagina, administrar a Fazenda num estado com homens tão complicados. Vem para Alagoas, e também foi da Eletrobras, fez parte de algumas estruturas no Rio de Janeiro, também muito forte, muito poderosa. Vem para Alagoas, mantém esse status. Vem com um time de economistas, de mestres, doutores, graduados, pós-graduados em economia, para dar um direcionamento à política econômica do estado de Alagoas. Aqui foi para a Secretaria da Fazenda, foi secretária do Tesouro Estadual, que é um cargo tão importante como o secretário de Estado da Fazenda. Está lá com o George Santoro desde 2014. Também já ocupou esse cargo algumas vezes. Foi do Conselho Fiscal de vários ativos aqui, do Alagoas Ativo e de outros setores importantes. Hoje, comanda, nada hoje pode acontecer em Alagoas se não passar por ela. Eu estou falando de Renata dos Santos. Ela é mestre em administração pública, economista, graduada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e também secretária de planejamento, secretária que nada pode passar pelo crivo dela. Eu diria hoje que nós temos uma xerife em Alagoas, mas uma xerife muito dócil. Primeiro, secretária, muito obrigado. Chamar você de xerife, eu acho que é muita ousadia de minha parte, né? Secretária de Planejamento, Gestão e Patrimônio, né? CEPLAG, ou ao contrário, Secretaria de Planejamento, Patrimônio e Gestão, né? Para poder dar o nome certinho, CEPLAG, não é uma coisa... É um cargo que eu não me lembro de ter sido ocupado por outra mulher antes, com esse currículo que a senhora tem. Como vai, depois de conhecer lá dentro a economia de Alagoas, de ter trabalhado na gestão com Jorge Santoro, como é que vai o estado de Alagoas economicamente? Dá para se planejar durante 4 anos e deixar as coisas como estão, equilibradas? Muito obrigado. Queria primeiro agradecer o convite, né? Estou aqui tentando conversar um pouquinho com você, falar um pouquinho dessa coisa de ser secretário de planejamento e da transição, né? Que minha parte já finalizou. E vamos conversar sobre a transição. Um processo aí bem interessante. E o que eu posso te dizer sobre isso, Arnaldo, é que ao longo de 8 anos, né? Já que são 2 gestões, agora a gente já começou a gestão do governador Paulo, a Secretaria de Fazenda liderou um grande processo de reestruturação das de grandes ajuste fiscal, contas. Né? Então, a gente, liderado pelo George, teve toda uma reestruturação de dívida que deu um espaço para que a gente pudesse trabalhar outras coisas. Além disso, começou a ter um pouco mais de controle sobre as despesas do Estado, que quando a gente chegou aqui, eu costumo dizer que não tinha restrição orçamentária. Porque como o Estado ele era muito dependente de recurso federal... Era assando e comendo, como se diz? Ele não conseguia nem se planejar, porque era assando e comendo e as prioridades mudavam a todo momento, dependendo do ano, dependendo do que acontecia. Aqui, por exemplo, tem um histórico de enchentes, né? E me lembro bem que eu estava na Eletrobras em 2010 e que foi uma correria do ponto de vista do governo federal e no governo do Estado teve uma certa dificuldade, porque naquele momento a gente ainda não estava... Nós tivemos uma cheia aqui no Mundão, gravíssima. Organizado. Então, esses 8 anos, 7 anos, né? Eu cheguei aqui em 15, consegui entender bem, do ponto de vista financeiro, como que o Estado funcionava. Conseguimos lá na Fazenda fazer uma boa organização financeira. Reduziu a dívida. Reduziu a dívida. E isso, na verdade, foi, vamos dizer assim, o alicerce para que agora o Estado possa realmente pensar num planejamento de médio e longo prazo. Então, eu estou com uma missão lá bem pesada no planejamento, mas acredito que a gente tem um alicerce bem feito para que a gente possa agora sentar e pensar no futuro de Alagoas. A senhora foi secretária, quer dizer, a senhora comandou o processo de transição
não foi bem uma transição, um ajuste, né? Porque sai do governo Renan Filho, entra no governo Paulo Dantas, que conclui o mandato dele e agora sim começa o mandato. E a partir da senhora, assim, Paulo Dantas tem hoje um time feminino que é maioria na gestão estadual. Isso é uma ideia da senhora ou do Paulo? Não, isso daí, essa ideia não é minha, eu apoio muito, né? Sou uma feminista de carteirinha, mas isso foi uma concepção do próprio governador Paulo, isso lá antes da primeira eleição indireta dele, quando ele veio me convidar. Eu não conhecia o governador, conhecia como deputado, né? Mas muito superficialmente, e quando ele foi me fazer o convite para assumir o planejamento, ele me trouxe essa novidade que eu fiquei assim feliz, né? Porque é fazer parte de um momento histórico, realmente. No Brasil nunca teve um estado com maioria feminino, ainda continuamos sendo a maioria feminina. Pernambuco, se você contar a vice-governadora e a governadora, eles têm mais mulheres na alta gestão. Mas aí a governadora e a vice contando, né? Fora isso, continuamos ainda com 14 secretários? Isso. E vou te dizer que eu que estou desde 2015 aqui, eu senti uma diferença da forma de relação entre os secretários. Porque mulher tem essa coisa mesmo mais da cooperação, talvez, né? Trabalhar em conjunto. Trabalhar em conjunto. Então, a senhora enfrenta a resistência? Muito... Enfrentou lá na Não, eu enfrentei lá no passado, lá em 2015, quando eu cheguei. Na Secretaria do Tesouro Estadual. Aí assim, era diferente, né? Você vê uma mulher comandando o Tesouro, e eu era conhecida como a mulher do não, porque naquela época a gente estava com as contas muito apertadas. E então, quando o pessoal ia falar comigo, já sabia que era para receber um não. Então, Quer dizer, o Jorge delegava, o secretário Jorge Santoro, né, delegava essa missão. A gente conseguiu estabelecer uma relação bem interessante lá na época do governador Renan, que o Jorge ele ficou muito mais à frente da parte tributária, junto com os secretários à época, que o Fabrício foi secretário de Receita, o Helder Lima, e o Luiz Dias, né, que é o secretário até agora. E eu fiquei mais com a parte fiscal / financeira. Então, eu tinha quase que uma... Barra. Eu tinha uma autonomia grande, eu tinha uma ligação direta com o governador, porque era assando e comendo no início, né? Então, no início eu tive resistência, sim. Mas com o tempo, eu acho que principalmente que também eu era de fora, né? Estava chegando de fora. Mas com o tempo eu acho que todo mundo percebeu que a gente tinha o objetivo de ajudar o Estado a crescer, né? E eu hoje, por exemplo, não tenho resistência em lugar nenhum, assim. Sou muito bem-vinda. Secretária, sou apaixonada por Alagoas, inclusive. Eu também tenho. Nós temos quer dizer, a senhora sai de São Paulo, vai para o Rio, vive um tempo no Rio, deve ter se apaixonado pelo Rio de Janeiro. E eu sou natural do Rio e me apaixonei por Maceió, por um cantinho aqui em Maceió, na beira do litoral norte, às margens do litoral norte. Nas praias do litoral norte. Mas a senhora chega aqui, encontra um estado e trabalha. Hoje, dá para a gente dizer que nós temos um orçamento aí de quase 19 bilhões de reais para o ano de 2023. Nós estamos bem economicamente para poder ter um orçamento desse? Eu costumo dizer, Arnaldo, que Alagoas ele é aquela classe média que está começando a ficar alta. Então, a gente tem as contas equilibradas, a gente paga as contas em dia e a gente pode fazer aí uma viagem internacional por ano, né? Eu costumo sempre fazer relação com família. Então, assim, Alagoas ainda tem, apesar da gente ter reestruturado a dívida, a gente ainda tem uma dívida alta. E é quanto? Está em 10 bilhões ainda a nossa dívida pública? Eu acho que está em 8 em alguma coisa, mas é 40% da RCL, que a gente sempre mede com relação à receita, que é uma forma mais... Receita corrente do Estado. Isso. Então, assim, é abaixo, mas para Alagoas ainda tem um endividamento, principalmente antigo, né, da 9496, enfim, lá da década de 90, que precisa manter organizado. Então, temos as bases hoje estruturadas, temos aí hospitais hoje em dia, temos estradas, né, que são o canal logístico, que é muito importante para o desenvolvimento econômico. Temos hoje muitos dados sobre como é a dinâmica econômica do Estado. Tem um controle Então, temos financeiro. O controle. Então, eu acredito que a gente tem tudo para virar uma classe
uns ricos, novos ricos. Mas isso precisa ainda de um tempo de maturação. Como foi com o Ceará, como foi com o Espírito Santo, é normal. Você precisa ter um tempo de maturação, até mesmo para que os processos e os procedimentos eles sejam incorporados ao dia a dia do Estado, né? Infelizmente, a gente viu agora, tanto no federal como no município do Rio de Janeiro, quando entrou o Crivella, você percebe que, às vezes, quando tem uma troca de governo, muda-se alguma coisinha que pode trazer uma desestruturação para o Estado. Então, eu acredito que, assim como o Ceará e o Espírito Santo, que são os modelos que perseguimos, né, um plano de Estado, né, um planejamento de Estado, ele é importante aí mais alguns anos para que a gente se consolide. Eu acho que dentro do planejamento da senhora tem 3 eixos que o governador falou no discurso dele. Primeiro, resolver, nós temos aí mais da metade da população numa situação de pobreza extrema. 1,8 milhões de alagoanos aí no cadastro único, que é um dado que a gente vai ver que é real, está lá, não tem... O outro, nós temos um emergente setor turismo avançando para tentar amenizar esse drama. E o outro é equilibrar, tentar pagar essa dívida pública que até hoje é considerada impagável. E na sua estratégia, muda alguma coisa? O que é prioridade? Não, assim, lá no planejamento a gente está, por exemplo, se você olhar o plano de governo do governador isso mesmo, Paulo... Né? Assim, a dívida ela é controlada hoje, tá? Então, assim, a gente tem uma dívida, uma parte que é da 9496, que é uma dívida herdada, vamos dizer assim, de décadas passadas, ela está bem controlada. E temos endividamentos de investimentos novos, mas que ele mesmo se paga porque você investe em estradas, por exemplo, a cada R$1 que você bota, você tem retorno de R$4. Isso é estudo de Banco Mundial. De dívida pública nós pagamos quanto por mês? Ai, 50 milhões? Dar esse dado agora, que aí, sai do mas Tesouro, você faz mesmo. Não mexo mais com isso. Eu prefiro não dar o número porque eu realmente saí tem mais de um... Mas é pagável, nós estamos pagando. Pagável, super tranquilo, pagável. Temos uma reestruturação de carreira também que conseguiu organizar os servidores ativos e tantos inativos também. Temos uma previdência que hoje é tida como a melhor do país. Então, a gente tivemos vários avanços na área de governança da previdência. Então, temos hoje uma das previdências, eu acho que fomos o único estado que batemos meta de investimento, de aplicação de recursos, né, investimento nesse sentido. Então, nessa área aí, é mais ou menos isso. Agora, na parte econômica, o que a gente está, e na parte de pobreza, que essas coisas tem que conversar, a gente está trabalhando na CEPLAG a questão da transversalidade de políticas. Porque, às vezes, você tem uma secretaria fazendo uma ação e a outra secretaria fazendo outra, que se elas somarem esforços, o resultado para o cidadão é melhor. Vou dar um exemplo. E uma complementa a outra. Vou te dar um exemplo. Do que cada um correndo para cada lado. A gente tem o CRIA e tem o Vem Que Dá Tempo. O Vem Que Dá Tempo é aquele programa da Secretaria de Educação que a pessoa é letrada, mas ela não tem a certificação. Isso dificulta ela até a procurar emprego, né? Porque ela não tem o diploma. Então, já estava acontecendo o Vem Que Dá Tempo, que a pessoa vai lá, faz aulas e depois faz uma prova. E ela passando nessa prova, ela tem a certificação. E quando eu cheguei no planejamento e dei uma olhada, tinha uma meta para ser batida. Aí eu falei, calma aí, gente, vamos ver se tem algum programa do Estado que tem público-alvo. E a gente viu que das 120 mães, na época eram 120 mães do CRIA, 47 eram elegíveis para o Vem Que Dá Tempo. E a gente fez algo focado, fez com que essas mães soubessem que existia o Vem Que Dá Tempo. Esse programa também tem um auxílio financeiro para a mãe ir lá fazer as aulas e fazer essa prova. Ela consegue, se ela passar na prova, ela ganha até R$500. É uma vez só, mas ela vai ter o diploma dela ali de nível fundamental. E a gente percebeu que era o mesmo dinheiro, a gente não aumentou dinheiro, a gente não criou despesa. A gente integrou e fez com que essas mães tivessem uma certificação. Então, a ideia é que a gente continue fazendo isso. Por exemplo, essas mães agora, a gente vai ter um grande projeto de capacitação para a área do turismo, que é o que você tocou agora, que está dentro de uma operação de crédito da CAF. A bola da vez da economia aqui de Alagoas. Não, o trade tem a expectativa de 60 mil empregos para os próximos 4 anos. É muito emprego isso. Só que a gente precisa capacitar. Eles estavam falando que, principalmente a parte de gestão, que eles já estão começando a buscar fora do Estado. A gente não pode deixar acontecer isso, né? Tem que capacitar nosso pessoal. Então, a ideia é que agora a gente pegue, por exemplo, essas mães,
faça um projeto focado para elas, que elas entrem no EJA para fazer o ensino médio, porque a maioria delas já é apta para isso. E aí vem Você tem ideia de quantidade? Olha, de quantidade de quê? De mães que você quer botar nesse projeto? A gente trabalha com uma expectativa inicial desse ano, pelo menos umas 10 mil. Agora, isso é um processo que a gente tem que, inclusive, conversar com o trade. No CRIA tem 150 mil, mais de 150 mil. Mas aí a gente precisa, porque a gente precisa identificar a demanda, porque não adianta você dar uma capacitação por capacitação. Então, a gente está identificando demanda. Isso quem está fazendo é a secretária Bárbara. A demanda do trade, qual é? O que é camareira? É garçom? Porque você pensa que é coisa com um grau de especialização muito alto, mas às vezes é uma coisa básica que a gente precisa treinar o pessoal. E muda toda uma realidade econômica. Isso. Agora vamos falar da máquina pública, que também é outra coisa. Nada acontece no Estado hoje sem não passar pela senhora, né? Por exemplo, nós temos vários clarões. Nós passamos os últimos 8 anos da gestão Renan fazendo concurso para PM. Mas nós temos clarões na educação, nós temos clarões na agricultura. Vamos, como diria Jack Estripador, para a agricultura. Olha, eu tenho no meu plano de 100 dias até dia 13 de abril, acho que essa data aqui é os 100 dias, de apresentar um cronograma para o governador de possibilidades de concurso. E a gente está fazendo isso analisando a pirâmide etária do Estado. Então, só para você ter uma ideia, o ITERAL, que é um Instituto de Terras e Regularização Fundiária, que é uma das coisas mais importantes no Estado. Que vai fazer a reforma agrária? Não, isso não é só isso. Assim, ele tem todo o mapeamento, inclusive do ponto de vista de terras disponíveis para algum tipo de empreendimento, porque o ITERAL ele existe desde que o mundo é mundo, né? E os engenheiros de lá, eles estão há muito tempo, eles têm tudo. Só que o ITERAL hoje, se todos os engenheiros quiserem, todos podem se aposentar. E mais, nós temos órgãos aí que não têm estatutários. EMATER, por exemplo, que é uma entidade que existia no passado e aí, por algum motivo, na década de 90, foi extinta e que ela foi reativada, reviveu agora, né? Mas hoje ela não trabalha com nenhum efetivo. Concurso? Vai ter concurso para a EMATER, vai ter concurso para o DR, para o ITERAL. Agora, o que a gente está fazendo é mapeando os quantitativos de acordo com as demandas, né? Então, a gente está olhando coisa bem organizada. Professores, por exemplo, apesar da gente ter feito um concurso para 3 mil professores, ainda existe carência para algumas disciplinas. Eu não estou nem falando da área de saúde, nós temos aí 10 hospitais novos. Então, área de saúde, hoje eu acabei de sair da CEPLAG para vir para cá, estava fechando os números do PSS, né? O PSS, que vai ser vamos dizer assim, uma primeira etapa para o servidor, né, para os servidores novos, deve estar indo para a PG amanhã, e com esses quantitativos. Então, aí a gente vai ter 2 anos para realmente organizar um grande concurso para a área de saúde, porque é um quantitativo muito grande. E nós temos 10 hospitais, né? Isso. 10 hospitais. A gestão vai continuar sendo, já que estamos falando de saúde também, a gestão vai continuar sendo pública ou nós vamos entrar naquele sistema que a gestão das UPAs, que é tripartite, né? O governador pediu alguns estudos, né? Mas a princípio continua pública, porque a gestão pública. É o tipo de decisão que você tem que ter muito na mão, os dados, não é um modelo fácil de você tomar decisão, né? Então, você tem que dar uma olhada. Agora, vamos dizer assim, que os hospitais estão rodando normal, né? Porque até agora eles estavam, basicamente, demanda Covid e também a parte normal de saúde, mas é algo que pode ser que ocorra, pode, mas não tem uma definição sobre isso. Então, só para rememorar aqui, nós vamos ter concurso para a saúde, PSS para saúde agora, vamos ter provavelmente nesse ano ITERAL, EMATER provavelmente vai ser o primeiro. 100 vagas, eu acho que você já falou alguma coisa sobre isso. Isso. E depois, na sequência, provavelmente deve ser o DETRAN. A gente já está iniciando o processo de contratação da empresa organizadora do concurso, né? Que a Sebrasp, que organizou os concursos até agora, o último concurso sobre o contrato deles é agora de delegado, que a gente reabriu também, porque a gente identificou uma demanda maior do que a quantidade de Então, não serão mais vagas. 30, serão 50, 100? Serão 50, com mais 50 de cadastro de reserva, que, sinceramente, eu acho que vão chamar os 100 nos 4 anos. Porque a demanda é grande e tem muita gente que Depois se eu vou aposentar. até entrevistar ainda hoje o nosso presidente do TJ, que tem lá processos que precisam voltar para a polícia e falta delegado, né? Pois mas outra conversa. Então, assim, a gente está estudando
demanda mesmo para a gente atacar o que está sendo mais urgente no Estado. Não que PM não seja, mas tem aí 1.000 policiais para entrar agora, né, esse ano. Devem ser anunciado aí a nomeações, estava no ajuste finais de fazer contas, enfim. Então, a gente já tem 1.000 Deixa eu perguntar o tempo aqui, eu tenho 10 minutos, eu tenho que entrevistar você algumas vezes. São muitos temas. Mas são muitos temas. Eu vou pela parte assim que mais preocupa. Nós temos aí também, paralelo a isso, a esse orçamento de 18 bilhões, que tem que dar para isso tudo esse ano. Nós temos também categorias que vão, por exemplo, policiais militares que estão reivindicando melhorias e acordos que não foram fechados no ano passado. Temos a Polícia Civil também, daqui a pouco começa tudo de novo, né? É o processo. Nós temos recursos para isso? É processo de diálogo, né? Assim, eu costumo dizer que quando o pleito ele é realmente de direito, né? Tem que se dialogar e tem que se fazer conta, Arnaldo, assim. Eu costumo sempre fazer qualquer tipo de reunião que eu sempre levo dados e converso, porque não adianta eu falar para você que eu vou fazer tal coisa e depois quando eu for fazer a conta não dá. Então, realmente, agora acabou a eleição, provavelmente vai começar agora o processo dos sindicatos, das categorias, começarem a procurar o governo para fazer suas reivindicações e eu acho legítimas e a gente tem que sentar para conversar, para fazer conta e é isso mesmo. Desses 18 bilhões de reais, uma vez eu conversando com o Jorge Santoro, ele me disse que cada funcionário que entra, ele pensa, no caso você também, CEPLAG, pensa do dia que o sujeito entra até a aposentadoria Na verdade, dele. até a conta que você faz para um servidor público, ela é em torno de 100 anos que você tem que contar para você fazer a conta correta. Você tem que pensar na parte dele, atuarial. Né? Porque tem o servidor, e aí tem a vida do ativo, tem ele aposentado, e depois, se ele falecer, ainda tem a questão dos pensionistas, né? Então, você tem que fazer uma conta atuarial e que tem que levar isso em consideração. Os novos agora já vão direto para o fundo previdenciário. Então, está equilibrado, tranquilo. A questão toda é o antigo. A questão do fundo teve uma discussão paralela que gerou uma grande confusão e uma falta de entendimento de que patrimônio público seriam acoplados ao fundo, as escolas, né, sobre as escolas. O Estado vai vender a escola para o fundo ou vai alugar para o fundo? Na verdade, assim, que Previdência é um assunto muito complicado mesmo, né? Para você ter uma ideia, não tem nem 200 atuários no Brasil inteiro, para você ver a complexidade do tema. A ideia do Fundo Garantidor, ela é o seguinte, a gente teve aí reestruturação de diversas carreiras e óbvio que essa reestruturação, ela fez com que o déficit atuarial do fundo financeiro, ele aumentasse. Então, o Fundo Garantidor, na verdade, ele é um instrumento financeiro no qual você traz estabilidade com ativos no longo prazo para você conseguir fazer aportes, se necessário, no fundo financeiro. Então, não são só as escolas, porque saiu a ideia das escolas. Mas, na verdade, você pode ter diversos tipos de ativos que você pode avaliar, e aí tem todo um processo de governança, tem avaliação de acordo com o CVM, tem que ser desafetado. E aí sim, o comitê de governança do Fundo Garantidor vai ver se aquilo realmente é rentável ou não para o Estado, no caso, para o Fundo Garantidor, né, para ele aceitar ou não. Esse fundo hoje está em deficitário, não? Ainda? Não, o fundo financeiro ele sempre foi deficitário. Hoje está em quanto esse déficit? Não sei te dizer porque está saindo agora, mas a gente tinha, depois da reforma que a gente fez da Previdência, ele tinha saído de quase 40 bi para 20 e poucos bi. Tá? É reduzido. Isso. Né? Agora, a gente tem algumas dinâmicas na parte previdenciária. Isso ameaça lá na frente o aposentado? Na verdade, se você tiver uma boa gestão, você vai fazendo as acomodações, né? Sim. Então, você vai organizando, o tesouro aporta, enfim. Então, tem que ter uma boa gestão, tem que ter governança, tem que você saber aplicar os recursos. Então, para você ter uma ideia, foi o que eu te falei, de 27 estados, só o Alagoas Previdência bateu meta de investimento, de aplicação financeira. Isso é uma política de governança muito robusta que existe lá.
Então, quando a gente viu que estava turbulento, na época eu estava no Tesouro, né? Então eu fazia parte do comitê de investimento. Quando a gente viu que estava turbulento o mercado para você botar em fundo, fomos lá e compramos título direto do Tesouro. Isso garantiu a rentabilidade. Nós falamos assim do planejamento, né, para garantir salários. Quer dizer, o que dá para, pelo que você está dizendo aí, dá para se imaginar, né, que nós teremos um ano instável, como tem sido os últimos. Sim. Pagamento em dia, 13º, pagamento no aniversário do servidor, ainda é assim? Não, na verdade não, é sempre no 13º. Tem algumas categorias que reivindicam isso. Eu até falei que a gente está lá para fazer conta, que para o fluxo do Tesouro, isso não muda, é mais uma questão de acomodação mesmo do fluxo. Mas a gente paga sempre em dezembro, né? Eu sei que a pergunta estaria mais direcionada ao secretário Jorge Santoro, mas Jorge Santoro não pode pensar em nada sem não olhar para a senhora. Por exemplo, os servidores da educação, que se nós temos hoje grandes desembargadores, grandes juízes, alguns jornalistas, né, e secretários, essa coisa toda, passaram pela escola. E o CITEL está sempre lutando por melhoria. Nós já implantamos o piso salarial dos professores? Já, na verdade, o nosso piso, de acordo com a nossa categoria, com o nosso plano de carreiras, é bem superior do que o piso nacional. Por quê? Então, porque naquele momento que foi feita a reestruturação de carreiras, isso quem tocou foi o secretário Fabrício, meu amigo, inclusive, verificou-se que o plano de carreiras da educação, ele tinha uma certa desorganização, que você começava ganhando pouco e aí você só ganhava mais lá no finalzão. O que isso trazia para a Previdência? As pessoas se aposentam com a média, né, salarial, na maioria das vezes. Isso trazia uma distorção para o fundo previdenciário. Quando você equaciona a entrada e você faz uma carreira mais acomodada ao longo dos 25 anos, que na educação são 25 anos, né? Você faz com que o professor que já entre agora, ele já comece a contribuir para a Previdência com um valor que vai ser muito mais próximo do que ele vai chegar no final da carreira. Então, essa reestruturação fez com que a gente melhorasse o inicial do nosso professor aqui e, ao mesmo tempo, com sustentabilidade no fundo previdenciário. Então, isso foi mérito total do secretário Fabrício então, é por isso que a gente ganha aqui acima do piso. A relação com os policiais civis, Sindipol, como é que anda? Tem uma relação ótima. Eu, particularmente, o Nazário, que é o presidente, pessoa muito cortês, a gente fez algumas reuniões iniciais, eles fizeram algumas solicitações de dinâmicas, de processos que às vezes demoravam, a gente criou algumas rotinas, inclusive que depois eu passei isso para todas as outras categorias, que acelerou os procedimentos deles. Sim, não tenho o que falar deles, porque realmente, assim, uma relação muito cortês até agora. Ele falou lá em 3 minutos e eu estou aqui com milhões de perguntas para você, que muita gente está lá nos ouvindo, querendo saber dessas perguntas. Fora a área da gestão pública, o que nós podemos pensar que nós vamos avançar com relação a planejamento? Olha, principalmente na área de agricultura que nós tivemos aí. Então, tem 2 áreas que, assim, eu botei como meta pessoal de tocar esses grandes projetos. Se eu ficar 4 anos, se o governador Paulo, né, me quiser aí até o final da gestão. Um deles é a área de transformação digital. A gente está aí captando com o Banco Mundial e com o BID quase 150 milhões de dólares, que pelos projetos que a gente está organizando, isso pode ser um salto de alguns anos para o Estado. A gente vai aproveitar tanto o ambiente de startups, esse ambiente inovador, que é daqui de Alagoas, existe essa vocação daqui, e aí o secretário Silvio Bulhões está fazendo um trabalho muito, muito excelente na SECT, então é nosso parceiro nisso, como a questão das universidades, que são referência, o FAO é referência nessa área de transformação digital no Sudeste, no Brasil inteiro, inclusive fora do Brasil, e também a questão de conectividade, que a gente percebe que quando você leva a internet, isso tem estudos no mundo inteiro, inclusive, você faz com que tanto a questão educacional como a questão da dinâmica econômica dos lugares, ele dê em saltos. Então, a gente tem aí 4 anos para esse projeto de transformação digital, interno e externo, vamos dizer assim, transformação digital como um todo. E também a gente tem a parte de
mapear as grandes cadeias produtivas do Estado e levar isso principalmente para os prefeitos. Secretária, Renata Santos, secretária de Planejamento, Gestão e Patrimônio, para dar esse salto de qualidade, as escolas também têm que estar equipadas. Esse projeto prevê isso? Prevê isso, inclusive, secretária Rosiane antes, agora o secretário Márcio, já estão em conversas com o secretário Silvio, da gente colocar aí no 5º itinerário algumas disciplinas profissionalizantes ligadas a essa área de inovação. Então, acreditamos aí que até o final da gestão do governador Paulo, isso seja aí um dos grandes eixos de transformação do Estado. Secretária, eu acho que todo mundo aqui vai fazer... para encerrar, a prioridade é social. Sim. Muito obrigado. Estou fazendo muitos estudos sobre isso. Muito obrigado pela entrevista. É a nossa xerife aqui de Alagoas, secretária de Planejamento, Renata Santos. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada eu.